28 diz assim, a palavra do Senhor, esse ventilador uma vez. Vamos desligar agora. Tendo ele chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre o sepulcro, tal ponto furioso que ninguém podia passar por aquele caminho. E eles que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, e andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogaram-se e no expelir, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, e ordenou Jesus, e eles saindo passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou do penhasco abaixo para dentro do mar, nas águas, e pereceram. E fugiram os porqueiros, chegando à cidade, contrataram todas essas coisas, o que aconteceram. E aos endemoniados, então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-lhe, rogaram e retiraram-se da terra. Amém? Amém. Aleluia. Pode aceitar, igreja? Palavra da parte do Senhor. Hoje nós estamos no culto de cura e libertação. Eu vou descer. Eu já perdi a pessoa de ficar aqui. Nós estamos no culto de cura e libertação. E o Senhor me trouxe nessa tarde de hoje essa palavra ao meu coração, falando sobre esse jovem que estava possuído, estava ele endemoniado. Irmãos, e aqui a palavra do Senhor vai dizer que antes de Jesus chegar à cidade de Gadara, Jesus ele tinha passado, ele estava na Galileia, e ali Jesus ele estava operando milagres sobre aquele lugar. E a palavra do Senhor vai dizer que ali Jesus ele vai passar pela casa da sogra de Pedro. Jesus ali vai curar aquela mulher de uma enfermidade. Jesus vai curar aquela mulher
ninguém ligava para ninguém. Porque as pessoas que moravam naquele lugar, o único objetivo daquelas pessoas era a idolatria e pensar em si próprio. Então cada um queria viver, ou cada um queria ter a sua vida financeira boa. E ali, irmãos, as pessoas criavam os seus corpos ali, porque os corpos eram usados em muitos rituais. Então pessoas usavam esses animais para fazer rituais. E a palavra do Senhor vai dizer então que ninguém está convido por esse jovem. Talvez esses jovens agora foram esquecidos pela sociedade, esses jovens foram esquecidos pela família, esses jovens foram esquecidos pelos parentes. Oh, aleluia, Deus. Estavam esquecidos durante a sociedade, porque o interesse naquela cidade era a vida financeira. Glória. E quantas vezes nós estamos assim, vendo pessoas morrendo do nosso lado, Eita Deus. vendo pessoas sendo possuídas, vendo inimigos ceifando vida de pessoas, ou até mesmo quando a gente vê alguém ali que se manifestou, a gente fala, não, eu não vou, né? Isso já aconteceu, né, com a gente. Não, eu não vou colocar minha mão, ou não é na minha igreja, ou não é irmãos. Você sabe que o diabo tem o poder de fazer a vida de uma pessoa? Meu Deus. Você sabe o que o inimigo faz quando ele se manifesta na vida de alguém? A dor que ele causa, a destruição que ele faz. As irmãs que estão aqui há mais tempo com a gente vai se lembrar que tinha culto sexta-feira que a gente não tinha paz durante o culto. É. Os demônios chegavam, na hora que saíam, na hora que entravam na porta, muitas das vezes eu já ficando uma na porta que se manifestava. Por quê? Porque nós estamos precisando viver um processo de libertação. O culto de sexta-feira é um culto que vai trazer Aleluia, Deus. para a minha vida e para a sua vida. É um culto que nem muitas pessoas, ou nem todas as pessoas gostam. É. Porque é um culto de libertação. O que é um culto de libertação? É tirar de mim e de você tudo aquilo que dá legalidade para que o diabo possa entrar na minha vida e na sua vida. Aleluia. Se você for ver a história da mulher cananeia, quando ela vai até Jesus, ela pede ajuda para Jesus, porque a sua filha estava endemoniada, ela, a filha endemoniada, mas tinha uma mãe que poderia recorrer por ela para pedir ajuda para alguém. Agora a palavra do Senhor vai dizer que esse jovem, eles andavam nu, esses jovens não tinha ninguém por ele, mas quando Jesus bota o pé naquela cidade, automaticamente o inimigo vai se apresentar ao Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que aquele jovem já veio de encontro com Jesus. Por quê? Porque Jesus tem autoridade no céu e no inferno. Glória a Deus. Aonde Jesus chega, meu irmão, a libertação tem que acontecer. Aonde Jesus chega, algo tem que acontecer. E se você falar para mim, então na presença dele nada aconteceu, eu vou pedir para você entrar de novo. Oh, glória. Entra de novo, porque aonde Jesus chega, há transformação. Eu lembro que aonde eu morava, havia um jovem. Irmãos, enquanto esse jovem não bebia, ele era uma bênção. Mas quando ele bebia, irmãos, ele batia na mãe, ele quebrava as coisas dentro de casa. Ninguém passava perto dele, porque todo mundo tinha medo dele. Quando ele estava bebendo, todo mundo fechava suas portas e ninguém saía para fora enquanto ele não saísse. O que Aleluia. é isso? Quando o inimigo toma conta de algum lugar, ou quando o inimigo toma conta de alguma vida. E eu lembro que um dia tiveram que amarrar esse jovem para poder conseguir orar por ele e expulsar o demônio, porque o negócio era feio. Muitas das vezes nós achamos que demônio ele brinca, esse demônio brinca não. O crente brinca de ser crente, mas o demônio não brinca de ser demônio. É. Dá uma brechinha para você ver se ele não entra, para você ver se ele não destrói. Quantos demônios não culto dentro das igrejas? Entra no culto, senta na cadeira e volta para casa. Entra no culto, senta na cadeira e volta para casa. Quantas pessoas estão possessas de demônio
da igreja. Quando as pessoas estão possessas dentro da igreja. Quando os demônios têm falado no mistério. Quando os demônios têm orado e colocado a mão sobre a cabeça de crente. E os crentes não têm se ligado o que é demônio e o que não é. Deus. Contra os legiões. A palavra do Senhor vai dizer que esse jovem não tinha um. Esse jovem não tinha dois. Esse jovem tinha legiões. Mas o que faltava era alguém com autoridade para expulsar aquele demônio. Não tem interesse alguns dias atrás. Recebemos uma ligação e fomos até a casa de uma jovem. Irmãos, eu me senti naquele filme do Exorcismo. Horrível. Horrível. Primeiro, eu já não gosto de orar encarando o demônio, porque o pastor fica fazendo entrevista, né? Fica encarando, fica perguntando de onde vem, de onde vai. Não, isso não é de Deus, não. Isso não é Bíblia. Não é Bíblia. Eu vou te provar aqui também que isso não é Bíblia. Irmãos, é a coisa mais feia. E quando aquela jovem estava ali perto, ela olhou para nós e falou: nos ajuda, me socorre, porque quando ele entra para fazer dor, ele entra para destruir. E a palavra do Senhor vai dizer que ninguém estava dando legalidade ao que estava acontecendo. Ninguém estava interessado com aquele jovem. Então, a palavra do Senhor vai dizer que ninguém estava preocupado com eles, até que eles não tocassem nada perto de ninguém que fosse prejudicar a vida financeira daquele povo gadareno, daquela cidade. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus pisa o pé sobre aquela cidade, olha só como Satanás é atrevido. Agora ele vai se apresentar a Jesus e ele vai dizer: o que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Primeiro, ele já reconhece que quem chegou ali não foi qualquer um. Ele já reconhece que aquele que tinha chegado ali tinha toda a autoridade. E isso nós temos que entender, que nós servimos um Deus, não é qualquer Deus, nós servimos um Deus de autoridade. E aí a palavra do Senhor vai continuar dizendo: aleluia, viste aqui nos atormentar antes do quê? Ele estava alegrado, o Senhor chegou aqui, mas eu sei que o Senhor veio aqui para nos expulsar aqui. É Deus. Já sabe. É por isso que tem crente que vai orar e o diabo já logo fica furioso. Agora tem uns que vai orar com pessoas demoniadas, o diabo ele ri da cara dele, ele debocha. Quantas vezes nós vimos, né, Jambrisa? Quem é você? Não tem autoridade? Quem é você para falar de mim? Quantas vezes, André, nós vimos isso acontecer? É por isso que nós não podemos colocar a mão no inimigo de qualquer maneira. Se não estiver preparado, se não estiver revestido, não vai, porque você vai ser acusado. Ele estava declarando que nós temos contigo, ó Filho de Deus, o que o Senhor está fazendo aqui. Já veio tirar a nossa paz, porque para eles o jeito que estava era viver a paz. Mas a Bíblia diz que esses jovens estavam numa situação tão difícil, uma situação tão complicada, que toda aquela cidade tinha medo daqueles jovens. E aí, Jesus nem fala nada. Ó, Jesus não chega neles e fala assim: não, você vê. Quem são vocês? Jesus não fala quantos vocês são, porque a palavra de Deus diz que era legiões. Só que quando eles veem a presença, porque não adianta só estar com Bíblia, não adianta estar só com roupa longa, não adianta ter o cabelão, mas se não carregar a presença, nada vai adiantar. Quando os crentes estão assim, você olha para ele impecável, é o cabelo grande, é as vestes, toda comportada, mas a língua é maior que a saia. A vida é mais forte do que
Aleluia a Deus. O diabo vai ter que se apresentar perante o seu Deus. Ele vai ter que se apresentar perante essa situação que você tem enfrentado. E ele vai ter que reconhecer que a autoridade está na mão do Todo-Poderoso que fez os céus. Glória a Deus. Ele vai ter que olhar para a situação do teu filho, que a tua família está vivendo, e vai ter que reconhecer que desde o ventre há um Deus que escolheu a tua família para uma grande obra. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas das vezes nós vemos a situação, nós vemos o cenário, e aí a gente fala assim: ah, deixa ele rejeitar, deixa ele amor na quietinho. Você não pode deixar que o inimigo venha permanecer dentro da sua casa. Bota ele para correr, porque Jesus ele te deu autoridade nessa noite. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que quando aqueles jovens olham, ou aqueles demônios olham para Jesus, eles mesmos vão olhar e vão dizer assim: peça para que a gente entre naqueles corpos, naquela manada de porcos. Olha que estou interessante. Ele estava dizendo assim: eu sei que você vai me expulsar. Então, já se o Senhor veio aqui para nos expulsar daqui, ou desde que nós entramos naquela manada de porcos, olha. Por quê? Porque se eles tivessem simplesmente entrado naqueles porcos e tivessem ficado vivos, eles iam continuar trabalhando. Porque se você for ler os estudos falando sobre esse jovem, vai dizer que esses porcos eram usados em rituais. Então o diabo ele sabe a maneira de agir sobre a nossa vida. Ele sabe a maneira onde ele se esconde para poder fugir da libertação, da transformação. Sobre Jesus, irmãos, não há ninguém nessa terra que possa enganar ele. Aleluia. Nem Satanás, porque quando Satanás se colocou o seu trono acima do trono do Senhor, ele foi lançado de cima para baixo. Então, Jesus ele vai até conceder o pedido daqueles demônios. Só que o que acontece? Aqueles demônios vão e se lançam numa ribanceira e caem lá dentro do mar. E a palavra do Senhor vai dizer então que aqueles jovens são libertos daqueles demônios. Aqueles jovens agora, a aparência, a feição dele mudou. Agora a aparência dele é outra. E a palavra do Senhor vai dizer que quando aqueles corpos se lançam, aleluia, e quando eles caem naquela ribanceira, todos eles perecem. Eu acho que o objetivo de Satanás é essa palavra: se a gente ficar nos corpos, pelo menos nós vamos ficar vivos. Só que quando Jesus ele liberta por completo. Aleluia. Quando Jesus cura por completo. Quando ele faz a obra, faz por completo. E todos aqueles corpos morreram. E aquele jovem estava ali, limpo. Aquele jovem estava curado, liberto, transformado. Mas alguém naquela cidade que ouviu o que estava acontecendo dentro da cidade, agora vai avisar a população. E a palavra do Senhor vai dizer que quando o povo chega ali, que eles avistam aquele jovem, muitos revoltados eles ficam. Não por causa do jovem que foi liberto, mas por causa dos porcos que foi perdido, por causa da libertação. Olha. E aí o que eles vão pedir para Jesus? Que Jesus se retirasse daquela cidade. Por quê? Porque tinha tocado na parte que mais doía no meio daquela população, que era a vida financeira. Aqueles porcos eram sustento para a vida de muitos. Só que o problema é, muitas das vezes, nós não estamos preocupados com o nosso irmão. Nós não estamos preocupados, aleluia, com aquele que está precisando de uma oração, ou aquele que está precisando de um abraço. Muitas das vezes, nós estamos, que nem nessa passagem, nós estamos preocupados conosco mesmo. Nós estamos preocupados somente com nós. Se o meu filho estiver salvo, o resto para mim não importa. Se a Aleluia. estiver boa, o resto
e que eu possa ir contigo nessa missão. Só que Jesus ele vai dar uma ordem. Jesus tinha outros planos para a vida daquele jovem. Se você for pegar algumas passagens, Jesus vai falar o quê? Nega a si mesmo e segue. E muitos vão seguir Jesus para fazer a obra. Quando Jesus pega seus discípulos, e Jesus ele vai enviar de dois em dois para fazer o seu ídolo. Só que na vida desse jovem é diferente. Agora Jesus vai olhar para ele e vai falar: não. O que eu tenho para ti é outros. Aleluia. Talvez Jesus estava dizendo para aquele jovem: não, você precisa ficar aqui, porque através da sua vida eu vou salvar alguém na sua casa. Você Glória a precisa Deus. ficar aqui, porque através do teu testemunho eu vou salvar alguém dentro dessa cidade. Porque através da sua vida eu vou transformar a vida de alguém. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus olha para aquele jovem e fala assim: ó, volta para a tua casa e testifica ou testemunha o que eu fiz na sua vida. Aleluia. Muitas das vezes nós não queremos ficar. Muitas das vezes nós queremos ir para outro lugar. Mas Jesus está dizendo: ficar na sua casa, para que eu venha, ou para que você venha testemunhar Glória. o que Deus fez. Eu A creio. libertação, a transformação, a cura. Quando nós olhamos para essa cadeira vazia, podemos até pensar: ir para outro lugar, ir para outra cidade, como já falei com meu esposo, um lugar que ninguém nos conhece. Aí Jesus vem e fala assim: não, ficai na sua casa. Por quê? Porque nós vamos lembrar desses dias e também vamos viver o dia da promessa. Aleluia. Nós vamos testificar que só o Senhor é Deus. E eu quero dizer para você que aquele jovem, dentro daquela cidade agora, não vai ser mais conhecido como um endemoniado, mas vai ser conhecido como alguém que foi liberto e teve a sua vida transformada com a glória de Deus. Eu creio. Amém? Essa é a palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite de hoje. Que Deus possa te abençoar poderosamente e que nós venhamos ter um final de semana abençoado com a glória de Deus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Eu queria convidar meu esposo, antes de terminar, deixa eu fazer uma oração. Uma oração nessa noite de hoje. E nós vamos estar orando. E eu queria pedir para meu esposo ungir os irmãos que estão aqui nessa noite. E eu creio que você vai sair daqui com a sua vitória em nome de Jesus. Amém? Vamos se colocar sobre os nossos pés. Pode vir aqui na frente que o pastor vai estar ungindo vocês, aqui na frente do altar. Aleluia. Pode vir, irmãos. Pode vir do jeito que Deus colocou no meu coração. Vem aqui de frente ao altar. E Deus, Ele tem algo para a sua vida nessa noite. Soberano Deus.